Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Mais uma vez, aqui reunido no grupo Abrigo de Luz, para trazer nossa boa vontade e também receber o auxílio que a espiritualidade está, desde as primeiras horas do dia, nos preparando. Como recado, além dos cursos, às segundas-feiras, pelas redes sociais,
pelo Facebook, pelo Instagram da casa, a pessoa se interessando, nós adicionamos no grupo e na segunda-feira mesmo a pessoa recebe o link para participar do estudo, né? Que é das 8 às 9 horas, é tranquilo, um bate-papo bem gostoso. A casa também no mês de julho vai organizar o bazar, então o pessoal que tiver roupas, acessórios, sapatos em boas condições, também é importante, afinal de contas, é o que nos leva, na parte material aqui da casa, que nos leva para frente, que sustenta o ano todo a casa. Isto posto, mais uma vez aqui, fazendo o papel do Wild, que está se cuidando, né? Está fazendo fitness para voltar fortão, né? Ele que escute isso. E vamos acalentando os nossos corações, pedir à espiritualidade amiga que possa nos entender via pensamentos, que possamos, todas aquelas nossas turbulências durante a semana, nossas dúvidas, que possamos deixar aqui com o nosso anjo guardião, com os mentores da casa, com os nossos irmãos que estão na sala aqui, preparando para o nosso tratamento, que possamos aproveitar bem a casa. Lembrando também que a casa possui o departamento de orientação espiritual, que é importante, vez ou outra, tirar algumas dúvidas, perguntar por que da nossa irritação, por que da nossa falta de sono, por que não melhoramos em um aspecto e outro, né? Aí é um tratamento mais específico para equilibrar o nosso corpo físico e espiritual. E, como preparação do ambiente, foi separado aqui o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 77, Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus, Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associado nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca num movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos com mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, no próprio Pai Nosso, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. E a nós, o vosso reino. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurem a terra permanecem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinando nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição
do que eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, gente, o Pai Nosso, quando nós nos ligamos a Deus, ao Pai Maior, a Deus, o Pai, a Jesus, o Mestre que veio aqui viver como nós, com o coração livre, com perdão, com muita fé, com honradez, com certeza o que é melhor para nós virá. Né? E tomar cuidado para que não seja uma coisa automática. Né? Então, muitas vezes, ao invés de fazer o Pai Nosso, é preferível você pensar em Jesus e fazer assim: Jesus, agradeço pelo dia de hoje, que tudo seja mais fácil, mais leve, e que eu possa segurar as barreiras que irão pela frente. Assim seja, graças a Deus. Né? Algo assim todo dia é importante. É importante nas 24 horas que nós temos aproveitar alguns minutos para se ligar a alguma coisa. Né? Alguma coisa do alto. Não é colocar o celular no alto, não. Né? Se ligar a alguma coisa mesmo. Então vamos fazer uma oração para que possamos realmente sentir a presença da força que viemos buscar. Que a paz de Jesus permeie nossas vidas hoje e sempre. Mestre Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, Mestre, a compreender os teus ensinamentos cada dia mais e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, Mestre Jesus, confiante, protegidos e amparados em teu nome e com tuas bênçãos, iniciamos nosso Evangelho de hoje. Permaneça conosco, Mestre, que assim seja. Quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Ele nos disse que estará presente. Então vamos aproveitar a presença do nosso Mestre aqui hoje. E assim, o nosso tema de hoje, quando os temas já foram todos estipulados, no correr do ano, então caiu para eu fazer, se outra pessoa não pode vir. E é um tema que, quando você pega o título do tema, você, oba, eu me considero que eu fui um bom filho, eu vou disputar esse tema. Porque o tema é o seguinte: capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha. Abandonar pai, mãe e filhos. Quando eu peguei esse tema, eu falei: nossa, vai ser fácil para mim. E aí, quando ele fala, foi Jesus que falou. Só que as traduções dos evangelhos, elas vão se modificando, existem algumas confusões. E pesquisando melhor, o evangelho de Lucas, Lucas não estava com Jesus, ele escreveu depois, todos os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Então, abandonar, nós temos que trocar pela palavra renúncia, porque foram as traduções. Abandonar não cabe do que nós conhecemos da linguagem, sim, de Jesus. Então Jesus fala renunciar, vamos trocar.
pai, mãe e filhos. Renunciar pai, mãe e filhos. Aí você lê isso aqui, e ele ainda continua, ele diz assim, se você quiser ter uma vida comigo, você tem que abandonar pai, mãe e filhos. Renunciar pai, mãe e filhos. E esse tema foi também sair de perguntas, né? Tem muita gente que sabe que a gente frequenta a doutrina e pergunta, né? Pô, Jesus disse isso mesmo? Aí você vai. E quando ele fala renunciar, é o que nós fazemos. A partir do momento que nós casamos, nós vamos fazer uma faculdade no exterior, nós mudamos de cidade, nós renunciamos, pai, mãe, filhos, por uma vida melhor. Antes de nós, em algum momento, já fez isso. Só que aqui ele diz que aquele que acredita que quer a vida futura precisa renunciar, ou se precisar renunciar, pode renunciar, que está dentro dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque aqui não está falando daquele que está abandonando para estudar, para ter uma vida melhor, para fazer curso fora. Ele está dizendo da pessoa que renuncia para crescer moralmente. Então, muitas vezes, você não escolhe uma religião, você não escolhe se dedicar ao próximo, porque a sua família não faz isso. Porque aqueles irmãos dentro do nosso lar, eles enxergam a vida de outra forma. Né? Quando você começa a olhar as empresas, as pessoas, os CEOs da empresa, os gerentes, os diretores, você começa a observar que essas pessoas realmente renunciaram à família em algum momento. Porque não conseguem conciliar. O mundo de hoje de cobrança, de resultado, você não consegue. Então você acaba renunciando. Você abre mão, muitas vezes, do seu casamento, do convívio dos seus pais, para ter uma vida melhor. Só que nós estamos falando só da vida material. E Jesus, quando ele disse isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado inteiro nos aspectos morais. Então, tudo que nós lemos no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, são ensinamentos morais. Então, aqui quando ele diz abandonar pai, mãe e filhos, ele está dizendo assim, por algo melhor. E algo melhor não significa que você não vai cuidar, que você não vai dar assistência, mas é você ser uma pessoa mais focada do que foi a geração. Porque só assim nós conseguimos mudar a humanidade, mudar as coisas. Né? Então, vamos falar de renúncia. Jesus renunciou? Renunciou. Renunciou à vida dele, abandonou pai, abandonou mãe e foi fazer suas peregrinações. Chico Xavier, irmã Dulce, né? Os grandes papas aí, da Igreja Católica, tudo é em cima de renúncia. E aqui não está incentivando que para nós sermos pessoas melhores, temos uma moral mais elevada, que nós temos que abandonar tudo. Ele está dizendo que se tiver que abandonar, nós devemos abandonar, porque nós temos que confiar na vida futura. Confiar na reencarnação, uma vida lá na frente. Né? Então, para a espiritualidade, a família, ela é uma grande escola. E se nessa escola nós não estamos conseguindo evoluir e ir para frente, veja bem, não é você largar pai, mãe e filhos, é você focar para um lado moral. Né? Quem sabe assim você consegue trazer eles também. Foi o que Jesus fez com seus apóstolos. Fez eles abandonarem tudo para seguir Jesus. E depois todos eles conseguiram evangelizar as aldeias, as cidades. E depois deram continuar nos evangelhos. Então, a lição ela ensina muito. Primeiro, a mim, quando você lê só o título, você não lê o que tem dentro, né?
e você forma uma opinião, muitas vezes pelo que nos falam, alguém fala alguma coisa e você já tira aquilo como verdade absoluta. Então, se você pegar o título aqui, abandonar pai, mãe e filhos, e você levar como verdade absoluta, e não se aprofundar, você vai achar que o rapaz que está falando aqui está maluco. Né? E renunciar não é abandonar a causa ou o ideal antes de contribuir de modo eficiente para o bem geral, sem ênfase na vaidade. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade, desde a sua hora e o seu dia, facultando ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios, bens e o que se dão valor ao longo e logo se consome. Joana de Ângeles, Convites da Vida, o livro, né? Joana de Ângeles e Divaldo Franco, capítulo 50, Moral Estranha, abandonar pai, mãe e filhos, e todo o que deixar por amor o meu nome. Então, todo o que deixar por amor o meu nome, estará ganhando a vida futura, recebendo a vida eterna. Então, quando Jesus disse, ele foi no máximo de conforto que nós temos, que é o nosso lar, a nossa casa, a comidinha fresquinha, meinha, passadinha, tudo certinho. Quantos de nós precisamos abandonar esse apego? E muitas abandonar não é sair de casa e morar em outra cidade. É você focar realmente em algo e contribuir. Então, eu faço a renúncia pelo meu comportamento, renuncio meus vícios, renuncio meu acomodamento. Quantos de nós não estamos acomodados em uma situação familiar? Em um perdão que já se perdura 20, 30 anos? Quantos de nós não precisamos renunciar a essa vaidade pelo aspecto moral para dar um passo adiante? A lição, ela quer dizer isso. Renúncia, abandono, perdão. É você deixar para lá. Né? Então, assim, sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento. As palavras é porque ele fala no manual, né? Que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações da ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus. Enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Então, assim, se você entender que é um abandono de largar a família, você está negando o ensinamento de Jesus, que não, é para você ir para frente moralmente. Está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que, mesmo tomada ao pé da letra, salvo a palavra odiar, né? Eu abandono, eu renuncio que eu odeio. Essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar o pai e a mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão se as analisarmos quanto ao seu espírito. Ou seja, se nós conseguimos olhar além das palavras, além da nossa vaidade, além dos nossos olhos, que a renúncia, em muitos casos, é para o nosso bem. Nesse momento aqui que as pessoas estão aqui na casa, que estão acompanhando, elas muitas vezes não estão renunciando o convívio lá na casa dela, com o filho, com a mulher. E por que isso? Ela deixou de dar assistência? Não. Ela está querendo uma evolução moral, ela está querendo entender um pouco melhor, né, os caminhos que Jesus percorreu, que veio nos ensinar. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. Então, nós encaramos o nosso lar, que eu falei, o
conforto, né, que nós temos em nossas casas, apenas como algo terreno. Só que será que nós estamos evoluindo? Será que nós estamos entendendo o que é realmente a vida? Será que nós estamos, hoje em dia, você fica no celular, sua fonte de informação, sua fonte de... A televisão também não dá para contar muito, mas o celular também não dá, a internet não dá, né? Aonde que nós nos baseamos para emitir uma opinião? É muito difícil. Ou nós convivemos com pessoas que vão nos ajudar a entender o contexto geral da vida, né? Porque todos nós temos conflitos. Se nós não estivermos sintonizados com uma casa, com um bom bate-papo, né? Nós nos desequilibramos. E nós, nos desequilibrando, nós atraímos espíritos desequilibrados. Nós, nos fortalecendo, nós vamos atrair espíritos mais equilibrados. Existe uma discussão aqui na casa, vai começar, estou pensando em algum momento abrir a casa pelo menos um domingo por mês, né? Tipo fazer um domingo da família, das 9 às 11, algo assim, toma café, 10 às 11 uma palestra, né? Porque a sociedade está precisando. Está precisando desse bate-papo, de você ter um ambiente de convivência. Então isso é óbvio que tem o estatuto da casa, o regimento, né, precisa ser discutido, mas assim, é importante. Porque talvez vai dar oportunidade a outras pessoas também de estarem aqui, de terem um momento de comunhão com as coisas de Deus. Quando nós éramos, a maioria de nós, católicos, era normal ir na missa, você ter esse momento. Isso, no decorrer dos anos, foi se perdendo. Então, assim, é uma luta aqui na casa e é uma luta em todas as instituições. Então, quanto mais pensamentos bons, menos pensamentos ruins. Quanto mais renunciarmos àquele comodismo e partirmos para cima da evolução, do entendimento, menos vamos atrair situações que possam nos desestabilizar. O Evangelho, quando você abre o Evangelho ao acaso, e muitas vezes caem algumas lições que têm sentido assim, meio confuso. Então vale a pena ler, depois ler de novo e também perguntar, pesquisar, só assim a gente vem no estudo. E que eu falei, quando eu peguei o tema na mão, falei, vai ser legal. Essa moleza aí, na verdade, não é. Ele fala de renúncia, ele não fala de abandono. Jesus pedia para que não ficassem presos a erros e preconceitos. Olha aí, a erros e preconceitos. Poucos países existe prisão perpétua. E aqui, nós como sociedade, nós temos como costume, se uma pessoa errou lá atrás, se ela fez alguma coisa, nós temos o costume de, depois de 20 anos, achar que aquela pessoa está do mesmo jeito, no mesmo estágio, ela leva essa prisão perpétua com ela. Isso eu sinto na pele, outra pessoa sente na pele. Né? Você fez qualquer coisa lá atrás, você bateu o carro há 20 anos atrás, hoje você ainda não é um bom motorista. Né? Você perdeu a sua cabeça lá atrás, quando você era jovem, por algum motivo, hoje você é taxado ainda, né? Então, assim, às vezes nós mesmos perpetuamos a pena do outro. E isso nós temos que parar. Então, Jesus pedia para que não ficassem presos a erros e preconceitos, apenas para se conversar na crença dos pais ou dos filhos e dos outros. Para seguir Jesus é preciso quebrar as tradições, que eu estou dizendo. O outro detalhe é sobre aqueles que usavam e ainda usam a família como obstáculo para se dedicarem a uma religião que exige trabalho e dedicação. Então, muitas vezes nós ficamos presos
às tradições do nosso lar, para nos dedicar ao próximo, ao outro, a uma causa. E a causa pode ser desde a de catar tampinha na areia, que nem a propaganda, e a causa de você se aprimorar para poder conversar com o próximo. Então, assim, a principal mensagem de hoje, que eu aprendi, porque a gente lê o Evangelho, a gente entra na sala, a gente estuda, mas na hora que a gente vai para o campo, na hora que a gente vai para a rua, para a nossa própria casa, é a hora de colocar em prática. É a hora da paciência. Não, cadê a minha paciência? Cadê a paciência que eu estou falando aqui? Mas com toda certeza, cada dia que eu falo aqui, a minha paciência melhora. Meu comportamento melhora. O meu olhar para o outro, ele melhora. Então, assim, vamos pensar realmente nessa prisão perpétua que nós fazemos ao outro. Vamos nos libertar de preconceitos. As pessoas são livres, né, para cuidar delas mesmas. O aspecto moral é para todo mundo. Aí é para todo mundo. E nós temos que ajudar o próximo a evoluir. Para isso, nós temos que renunciar muitas vezes o nosso tempo. Às vezes o pai, a mãe e os filhos são apenas os ponteiros dos relógios que a gente tem que renunciar. Mas se você for atrás de conhecimento, do Evangelho, de conversar com pessoas, de assistir programas que te elevam, com certeza vai encostar um amigo perto de você com alguma necessidade, você vai colocar ele nos trilhos. Isso para todo mundo que começa a frequentar a casa, começa a se envolver mais um pouco, acaba acontecendo. Então a mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa. Espero ter conseguido. E vamos, sim, nos acomodar melhor nas cadeiras, nos envolver com a espiritualidade amiga, nos envolver com o nosso mentor amigo. Vamos também pensar nos nossos lares, aquelas pessoas que convivem com a gente. Rogamos a Ti, Pai amado, que Tua luz recaia sobre todos os Teus filhos, principalmente sobre aqueles que ainda se encontram nas trevas da ignorância, da dor e da angústia. Rogamos pelos pais angustiados, pelos filhos chorosos e irmãos rancorosos. Que todos os lares sintam Tua presença divina e todos os habitantes sejam iluminados pela luz do Teu amor. Que a espiritualidade amiga se faça presente, levando consolo, paz e esperança a todos os lares, mas especialmente aos mais necessitados, o nosso amparo. Que cada um veja em seu irmão a face de Cristo. Que seus pais abracem seus filhos, oferecendo-lhes o aconchego e proteção. Que os filhos sintam toda a segurança de um amor incondicional. Que os que choram pelo abandono tenham a alegria de reconhecer que as mudanças são necessárias para a evolução do espírito. Que a saúde de cada ente querido seja restabelecida. Que as criaturas deprimidas sejam libertadas através de suas próprias mudanças interiores. Que as famílias enlutadas recebam o conforto e a certeza de um reencontro no futuro. Que todos os vícios sejam extintos do seio familiar, que reine a solidariedade, perdão e amor. Ó Deus de bondade, que nunca nos falte o pão da carne e o pão espiritual. Que em cada lar as atmosferas se formem harmoniosas e que a Tua face seja presente
restaurando em todas suas estruturas emocionais, reforçando-os a fé, o amor, e que o reino de luz seja edificado no coração de cada irmão. Por último, Pai bondoso, rogamos tuas bênçãos misericordiosas para nós mesmos, que tenhamos sempre força, coragem e discernimento em nossas ações. Pedimos-te, Pai, em nome de nosso Mestre Jesus, que abençoe nossa Mãe Terra, que abençoe todos os países e todos os povos, para que a paz e a harmonia se estabeleça entre seus filhos. E vamos, nesse momento, enviar uma vibração para o nosso planeta Terra, para o nosso Brasil e os nossos governantes, vibrar pelos nossos entes queridos que partiram desse mundo. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas casas de oração. Vamos, nesse instante, vibrar pelo nosso trabalho, pelo trabalho que está por vir, pelos nossos empregos, pelos empregos que estão por vir. Vibrar pela nossa saúde mental, pela nossa saúde espiritual, vibrar por essa casa que nos acolhe. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Número 1.